Vocês acreditam que uma pessoa pode passar a vida inteira sendo desprezada pela própria família e pelo amor da sua vida, e anos depois descobrir que ela sempre foi exatamente o que essas pessoas admiravam em segredo? Eu sou a Rafaela, e o que eu vou contar para vocês hoje ainda me dá arrepios toda vez que eu lembro. Esta é uma história sobre vingança, sobre justiça divina, sobre como o universo às vezes trabalha de formas que a gente jamais imaginaria. Imaginem só a cena. 2 semanas depois do maior leilão de arte de São Paulo, onde uma obra foi vendida por mais de 2 milhões de reais, eu estou na minha casa, tranquila, quando de repente alguém bate na minha porta. Quando eu abro, vocês não vão acreditar quem estava lá. Era ele, o homem que 2 anos antes me olhou nos olhos e disse que eu era fracassada demais para ele. O mesmo homem que me deixou porque eu não tinha ambição suficiente, porque eu não era alguém importante na vida. Ele estava na minha porta, com uma cara de desespero que eu nunca tinha visto antes. Mas calma, porque a história fica ainda mais interessante. Esse mesmo homem não fazia a menor ideia de quem eu realmente era naquele momento. Ele não sabia que a mulher que ele tinha chamado de fracassada tinha se tornado algo que ele jamais conseguiria ser. E o mais incrível de tudo, a pessoa que mais me desprezou na vida, que mais me humilhou, que mais me fez sentir pequena, essa pessoa tinha acabado de promover meu trabalho como sendo o maior talento da nova geração, sem nem sonhar que era eu quem estava por trás daquilo. A ironia dessa história é tão absurda que, se fosse um filme, vocês iam pensar que é exagerado demais para ser real. Mas aconteceu comigo, e eu vou contar cada detalhe para vocês, porque preciso dividir isso com alguém. Preciso que vocês entendam como é que uma pessoa consegue viver uma vida dupla por tanto tempo, escondendo quem ela realmente é, até das pessoas mais próximas. Sabe aquela sensação de quando você está assistindo um filme de suspense e quer gritar para o personagem na tela porque você sabe algo que ele não sabe? Foi exatamente isso que eu senti naquela noite. Eu sabia de algo que ele não sabia. Eu sabia de algo que nem mesmo meu próprio pai sabia. E vocês vão entender o peso disso quando eu contar como tudo começou. Porque essa história não começou naquela noite em que ele bateu na minha porta. Ela começou muito antes, na minha infância, com palavras que marcaram minha alma de uma forma que demorou anos para eu conseguir superar. Palavras que vieram da pessoa que deveria me proteger, me incentivar, me apoiar. Em vez disso, essa pessoa me ensinou que eu nunca seria boa o suficiente, que meus sonhos eram bobagem, que eu estava destinada ao fracasso. Durante anos, eu carreguei essas palavras como uma corrente pesada no peito. Elas influenciaram cada decisão que eu tomei, cada sonho que eu abandonei, cada vez que eu me olhava no espelho e me sentia pequena. Mas vocês sabem o que é fascinante sobre a vida? É que às vezes ela tem um senso de humor muito peculiar. Às vezes ela guarda as melhores surpresas para o final, quando a gente menos espera. O que vocês vão descobrir nessa história vai mexer com vocês, eu tenho certeza. Porque não é só sobre mim, é sobre todos nós que já fomos subestimados, já fomos chamados de sonhadores demais. Já ouvimos que nossos objetivos eram impossíveis de alcançar. É sobre como a perseverança pode nos levar a lugares que nem nós mesmos achávamos possível. Tem uma parte dessa história que ainda me emociona quando eu lembro. É o momento em que eu percebi que tinha conseguido, que tinha provado que todas aquelas pessoas estavam erradas sobre mim, mas não da forma que eu imaginava que isso ia acontecer. Foi de um jeito muito mais poético, muito mais, como eu posso dizer, perfeito do que eu jamais poderia ter planejado. E vocês sabem qual é a melhor parte de tudo isso? É que até hoje, até este exato momento, tem gente na minha vida que não faz ideia de quem eu realmente me tornei. Gente que continua me vendo como aquela pessoa de anos atrás, sem imaginar a transformação que aconteceu bem debaixo do nariz deles. Me contem aí nos comentários de onde vocês são. Eu adoro conhecer pessoas novas e saber que minha história está chegando em lugares diferentes. E se vocês ainda não são inscritos no canal Reviravoltas da Vida, apertem esse botão de inscrever agora mesmo, porque vocês não vão querer perder o resto dessa história. Eu prometo que o que vem pela frente vai surpreender vocês de uma forma que vocês jamais imaginaram. Mas para entender como chegamos naquela noite fatídica, quando ele bateu na minha porta, eu preciso voltar ao começo. Preciso contar para vocês como tudo isso começou, na minha infância, com um homem que deveria ter sido meu maior apoiador, mas que se tornou minha maior fonte de insegurança. Desde que eu me lembro por gente,
Meu pai, Heitor Sampaio Omena, me olhava como se eu fosse um acidente que ele gostaria de poder desfazer. Imaginem vocês uma criança de 5 anos, correndo pela casa com um desenho nas mãos, toda animada para mostrar para o papai, e receber como resposta um olhar de nojo e as palavras: "Para com essa bobagem, Rafaela, vai estudar matemática." Nossa casa nos jardins era imensa, mas eu sempre sentia que não havia espaço para mim ali. Meu pai era dono da construtora mais respeitada da região, um homem que comandava obras milionárias, que tinha dezenas de funcionários, que era respeitado por todos os empresários de São Paulo. Mas quando ele chegava em casa e me via, era como se toda aquela grandeza diminuísse, como se minha simples presença o irritasse profundamente. Eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos. Estava na cozinha da nossa casa fazendo um desenho da nossa empregada, a Dona Conceição. Era um retrato colorido, cheio de detalhes, e eu estava tão orgulhosa do resultado. Quando meu pai passou pela cozinha e viu o desenho, ele parou, olhou por alguns segundos e eu pensei: agora ele vai me elogiar. Mas sabe o que ele disse? Que perda de tempo. Com essa idade você deveria estar resolvendo problemas de matemática, não fazendo rabiscos. Ele amassou meu desenho e jogou no lixo na minha frente. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Eu corri para o meu quarto chorando, e foi a primeira vez que eu me perguntei: por que meu pai me odeia tanto? Essa pergunta me acompanhou durante toda a minha infância e adolescência, porque não importava o que eu fizesse, nunca era bom o suficiente para ele. A palavra fracassada se tornou uma trilha sonora na nossa casa. Toda vez que eu trazia uma nota boa em artes, ele dizia: arte não paga conta, fracassada. Quando eu ganhei o primeiro lugar no concurso de pintura da escola, aos 10 anos, e cheguei em casa correndo para contar a novidade, ele estava no escritório com alguns sócios. Eu interrompi a reunião toda animada e disse: pai, eu ganhei o primeiro lugar no concurso. Vocês sabem o que ele fez? Na frente de todo mundo, ele disse: parabéns por ser a melhor numa coisa que não serve para nada. Agora vai estudar para ser útil na vida. Os sócios riram achando que era uma brincadeira, mas eu sabia que não era. Eu saí de lá humilhada, com aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Fracassada, inútil, não serve para nada. Eram como pequenas facadas que iam se acumulando no meu coração. Minha mãe, a Lourdes, ela tinha sido diferente. Eu tenho poucas lembranças dela porque ela morreu quando eu tinha 12 anos, mas as que eu tenho são de carinho, de incentivo. Ela era poetisa, escrevia versos lindos que eu guardei até hoje. Quando ela estava viva, meu pai era um pouco menos duro comigo, como se a presença dela o obrigasse a fingir que me amava. Depois que ela morreu, foi como se ele tivesse tirado a máscara de vez. O pior de tudo era que eu realmente comecei a acreditar naquelas palavras. Aos 15 anos, eu me olhava no espelho e só conseguia ver uma pessoa feia, sem talento, sem futuro. Eu tinha pavor de falar em público, de expressar minhas opiniões, porque na minha cabeça eu não valia nada mesmo. A primeira figura masculina da minha vida, a pessoa que deveria ter sido meu porto seguro, tinha se tornado meu maior algoz. Na escola, eu era uma aluna mediana em quase todas as matérias, exceto em 2, artes e literatura. Era como se apenas nessas disciplinas eu conseguisse respirar, conseguisse ser eu mesma. Foi na aula da professora Glória Torrealba que minha vida mudou pela primeira vez. Ela era uma mulher chilena, de uns 40 e poucos anos, que tinha fugido do regime militar no seu país e acabou virando professora aqui no Brasil. Eu nunca vou esquecer do dia em que ela trouxe um livro com reproduções das obras de Claude Monet. Quando eu vi aqueles nenúfares, aquela luz dançando na água, aquelas pinceladas que pareciam capturar não só a imagem, mas o sentimento do momento, alguma coisa dentro de mim despertou. Era como se eu tivesse encontrado minha língua materna, sabe? Como se finalmente eu entendesse como me expressar de verdade. A professora Glória percebeu meu interesse e começou a me emprestar livros de arte, a me contar sobre diferentes pintores e técnicas. Ela dizia que eu tinha um olhar especial, que conseguia ver coisas que outros alunos não viam. Foram as primeiras palavras de incentivo que eu recebi na vida, e elas me salvaram de afundar completamente na depressão. Mas em casa, minha paixão pela arte era vista como uma doença que precisava ser curada. Meu pai chegou a esconder meus materiais de desenho,
a proibir que eu fizesse qualquer atividade artística. Você vai acabar morando na rua se continuar com essa mania de artista, ele dizia. Você é burra demais para conseguir um emprego que pague bem fazendo essas bobagens. A pressão foi aumentando conforme eu me aproximava do vestibular. Meu pai não me dava opção. Ou eu fazia administração para trabalhar na empresa dele, ou eu poderia me virar sozinha na vida. Como eu não tinha coragem de enfrentá-lo, anos de humilhação tinham destruído minha autoestima. Eu cedi. Me inscrevi no curso de administração da melhor universidade de São Paulo. Abandonei meu sonho de ser pintora e mergulhei nos estudos empresariais. Durante os 4 anos da faculdade, eu fui uma aluna exemplar. Tirava notas altas, participava de projetos, era elogiada pelos professores. Eu pensava, agora sim, agora meu pai vai se orgulhar de mim. Me formei com honras, fui uma das melhores da turma, e finalmente chegou o dia da minha formatura. Vocês conseguem imaginar a expectativa que eu tinha? Depois de anos sendo chamada de fracassada, finalmente eu tinha conseguido algo que meu pai respeitaria. Comprei um vestido lindo para a cerimônia, mandei fazer convites especiais, sonhava com o momento em que ele me veria recebendo o diploma e finalmente diria que se orgulhava de mim. Mas sabe o que aconteceu? Na manhã da formatura, quando eu estava me arrumando, toda ansiosa, meu pai bateu na porta do meu quarto e disse: Rafaela, não vou poder ir na sua formatura hoje. Tenho uma reunião importante com os investidores japoneses. Isso de formatura é bobagem mesmo. O que importa é se você vai servir para alguma coisa na empresa. Naquele momento, eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. 4 anos de dedicação, de abrir mão dos meus sonhos para fazer o que ele queria, e nem isso foi suficiente para ele considerar importante o bastante para cancelar uma reunião. Eu fui para minha formatura sozinha, sorrindo para as fotos, fingindo que estava tudo bem, mas por dentro eu estava despedaçada. No dia seguinte, ele me chamou no escritório dele e disse: Bom, agora vamos ver se você aprendeu alguma coisa útil nesses 4 anos. Você vai começar como assistente administrativa e, quem sabe, se mostrar competência, pode crescer na empresa. Nenhum parabéns, nenhum reconhecimento pelo meu esforço. Era como se eu tivesse apenas cumprido uma obrigação básica, mas foi nesse momento que algo dentro de mim começou a mudar. Eu percebi que não importava o que eu fizesse. Meu pai nunca ia me ver como ele via os outros. Então eu comecei a criar um plano secreto. Durante o dia, eu seria a filha obediente, a funcionária dedicada que fazia tudo o que ele mandava. Mas à noite, eu voltaria a ser quem eu realmente era. Foi assim que eu aluguei um pequeno ateliê na Vila Madalena, longe de casa, longe da empresa, longe dos olhos do meu pai. Era um espacinho simples, mas era meu. Ali eu podia respirar, podia ser a Rafaela que gostava de arte, que tinha sonhos, que tinha talento. Eu comprei tintas, telas, pincéis e voltei a pintar depois de anos de abstinência forçada. As primeiras obras que eu fiz naquele ateliê eram pura emoção. Eu pintava toda a raiva, toda a frustração, toda a dor que tinha acumulado ao longo dos anos. Eram quadros escuros, intensos, carregados de sentimento. E foi pintando essas emoções que eu comecei a me reconectar comigo mesma, a lembrar de quem eu era antes de toda essa destruição. Foi durante esse período de renascimento pessoal que o Dante Cavalcanti entrou na minha vida. Eu estava trabalhando há quase 1 ano na empresa do meu pai, me dedicando durante o dia aos negócios imobiliários e à noite ao meu ateliê secreto, quando ele apareceu para uma reunião sobre um novo projeto de parceria. Dante era arquiteto, tinha 30 anos, alto, elegante, com aquele tipo de charme que faz qualquer mulher se sentir especial. Ele tinha uma empresa de arquitetura que fazia projetos para empreendimentos de luxo, exatamente o tipo de cliente que meu pai adorava. Quando ele entrou na sala de reuniões naquela manhã de quinta-feira, eu estava lá organizando os documentos do projeto, e nossos olhares se cruzaram de uma forma que me fez esquecer completamente onde eu estava. Depois da reunião, ele me procurou no corredor e disse: Desculpa te incomodar, mas eu não consegui prestar atenção em nada da apresentação depois que te vi. Você aceita tomar um café comigo? Gente, eu tinha 26 anos e nunca ninguém tinha falado comigo daquele jeito. Com toda a minha insegurança, com toda a destruição que meu pai tinha causado na minha autoestima, ouvir aquelas palavras foi como receber um abraço depois de anos no frio. Fomos para o Café Tortoni, em Higienópolis, um lugar charmoso com aquelas mesinhas de ferro e plantas penduradas no teto.
Dante pediu um expresso e eu, nervosa, pedi um cappuccino que mal consegui tomar porque minhas mãos tremiam. Ele começou a falar sobre arquitetura, sobre os projetos que desenvolvia, sobre como via a arte na construção de espaços. E vocês sabem o que mais me chamou a atenção? Ele falava sobre arte com respeito, com admiração. Sabe, Rafaela, ele disse naquele dia, eu acredito que a verdadeira arquitetura é arte aplicada. É criar espaços que não apenas funcionem, mas que emocionem as pessoas. Quando ele disse isso, meu coração disparou. Finalmente alguém que entendia que arte não era bobagem, que criatividade tinha valor. Claro que eu não tive coragem de contar sobre minha pintura naquele primeiro encontro, mas pela primeira vez na vida eu me senti compreendida. Começamos a nos encontrar regularmente. Dante me levava para vernissagens, exposições, museus. Era como se ele estivesse me apresentando para um mundo que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive permissão para explorar. Ele falava sobre os artistas com tanto conhecimento, tanta paixão, que eu ficava hipnotizada ouvindo. E o mais importante, ele me fazia sentir inteligente, interessante, valiosa. Depois de 3 meses de encontros, ele me pediu em namoro numa dessas exposições na Pinacoteca. Era uma mostra de arte contemporânea brasileira, e quando paramos na frente de uma tela abstrata cheia de cores vibrantes, ele segurou minha mão e disse: Rafaela, você é como essa pintura, tem uma beleza que não é óbvia, que precisa ser contemplada com calma para ser compreendida. E quanto mais eu te conheço, mais eu descubro camadas incríveis em você. Naquele momento, eu pensei que tinha encontrado meu príncipe encantado. Alguém que me via, que me valorizava, que enxergava em mim coisas que nem eu mesma conseguia ver. Começamos a namorar oficialmente, e pela primeira vez na vida eu me senti completa, amada, importante para alguém. Durante os primeiros meses do nosso relacionamento, tudo parecia um conto de fadas. Dante me apresentou para os amigos dele, todos pessoas cultas, artistas, arquitetos, designers. Eu me sentia incluída naquele mundo criativo que sempre foi negado para mim. Ele me dava presentes thoughtful, livros de arte, pequenas esculturas, coisas que mostravam que ele prestava atenção no que eu gostava, mas eu ainda escondia minha pintura dele. Por mais que ele demonstrasse amor pela arte, eu tinha um bloqueio interno gigantesco. Anos de humilhação não se apagam da noite para o dia. Toda vez que eu pensava em mostrar meus quadros para ele, a voz do meu pai ecoava na minha cabeça. Fracassada, bobagem, você vai morrer de fome. Então, eu continuava fingindo que era apenas uma administradora que apreciava a arte, não que a criava. Na empresa, meu pai começou a notar minha mudança. Eu estava mais confiante, mais falante, tomava mais iniciativas. Ironicamente, o amor que Dante me dava estava me tornando uma funcionária melhor. Eu comecei a sugerir melhorias nos processos, a trazer ideias inovadoras para os projetos. Em 6 meses, eu tinha aumentado a eficiência do departamento em 20%. Meu pai, surpreso com minha evolução profissional, chegou a fazer um comentário que me marcou. Parece que você finalmente está amadurecendo, Rafaela. Quem sabe você não seja uma fracassada completa depois de tudo. Era o mais próximo de um elogio que eu já tinha recebido dele, e mesmo sendo backhanded, me fez sentir que talvez eu estivesse no caminho certo. Dante e eu estávamos juntos há 1 ano quando ele começou a falar sobre futuro, sobre casamento, sobre construir uma vida juntos. Ele dizia que queria uma mulher ambiciosa ao lado dele, alguém que pudesse ser uma parceira não só no amor, mas também profissionalmente. Imagina só, Rafa, ele costumava dizer, nós 2 trabalhando juntos, criando projetos incríveis, construindo um império. Foi nessa época que eu comecei a pensar seriamente em contar para ele sobre minha arte. Afinal, se íamos construir uma vida juntos, ele precisava conhecer essa parte de mim. Eu estava planejando uma forma especial de revelar. Talvez levá-lo ao meu ateliê, mostrar minhas obras, explicar toda a minha história. Mas antes que eu tivesse coragem de dar esse passo, começaram a aparecer algumas rachaduras no nosso relacionamento. Dante passou a fazer comentários sobre minha falta de ambição visível. Ele dizia que eu era muito acomodada, que deveria estar buscando crescer mais rápido na empresa do meu pai, que deveria estar fazendo networking, aparecendo mais. Olha a Camila, ele dizia, se referindo a uma ex-namorada que havia se tornado sócia de uma agência de publicidade. Ela tem apenas 28 anos e já tem uma empresa própria.
Você tem todas as oportunidades do mundo com seu pai sendo empresário e parece que não aproveita. Esses comentários começaram a me incomodar profundamente, porque traziam de volta aquela sensação de inadequação que eu conhecia tão bem. Eu tentava explicar que estava sim crescendo, que tinha melhorado vários processos na empresa, mas ele sempre parecia querer mais, sempre achava que eu poderia estar fazendo melhor. O pior era que ele não entendia que minha verdadeira paixão, minha verdadeira ambição, estava escondida naquele ateliê na Vila Madalena. Toda noite, depois do trabalho, eu corria para lá e pintava como uma possessa. Minhas obras estavam evoluindo, ganhando profundidade, técnica, personalidade. Eu sabia que tinha talento, sabia que estava criando coisas bonitas e significativas. Mas como explicar isso para alguém que já estava me julgando por não ser ambiciosa o suficiente na área que ele conseguia ver? A pressão foi aumentando gradualmente. Dante começou a falar sobre outros casais que conhecíamos, sempre comparando nosso relacionamento com o deles. O Carlos e a Ana estão abrindo uma construtora juntos. A Paula acabou de ser promovida a diretora. O Tiago e a Isabela compraram uma cobertura nos jardins. Era como se nossa relação fosse uma competição constante com outras pessoas. Eu tentava corresponder às expectativas dele, me dedicava ainda mais ao trabalho, sugeria mais projetos para meu pai, participava de mais eventos de networking, mas nunca parecia ser suficiente. E o mais doloroso era que quanto mais ele me cobrava, mais eu sentia que estava traindo a mim mesma, abandonando novamente meus sonhos para satisfazer as expectativas de outra pessoa. Foi numa noite de sexta-feira, depois de quase 2 anos de relacionamento, que tudo desmoronou. Dante tinha ido ao lançamento de um empreendimento de luxo, onde vários empresários importantes estavam presentes. Eu não pude ir porque estava com um projeto urgente na empresa. Quando ele voltou, estava visivelmente irritado. "Rafaela, a gente precisa conversar", ele disse quando chegou em casa naquela noite, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Havia algo diferente no jeito dele me olhar, uma frieza que me deu um nó no estômago. Ele se sentou na poltrona da sala, mantendo distância de mim, e cruzou os braços de uma forma defensiva. "Sabe, eu estava naquele evento hoje e conheci pessoas incríveis. A Mariana, por exemplo, tem 25 anos e já exporta joias para 3 países. O Gabriel montou uma startup que vale 2 milhões em apenas 8 meses. E eu fico pensando, o que eu vou falar sobre a minha namorada quando me perguntam?" Cada palavra dele era como uma punhalada. Eu tentei responder, explicar sobre meus projetos na empresa, sobre como tinha melhorado os resultados do departamento. Mas ele me interrompeu com um gesto impaciente da mão. "Rafaela, você não entende. Isso que você faz é apenas executar tarefas. Você trabalha para o seu pai, não tem nada próprio, não tem uma marca pessoal, não tem ambição real. Você é apenas mais uma funcionária competente numa empresa que nem a sua." Naquele momento, eu senti vontade de gritar que ele estava errado, que eu tinha sonhos, que eu criava coisas lindas todas as noites no meu ateliê. Mas a insegurança que meu pai tinha plantado em mim durante anos me paralisou. E se Dante achasse minha arte tão patética quanto meu pai achava? E se ele risse de mim como todos os outros? "Olha", ele continuou, "eu preciso de uma parceira na vida. Alguém que esteja no meu nível, que tenha as mesmas ambições que eu. Preciso de uma mulher que seja alguém por direito próprio, que quando eu a apresentar para as pessoas, elas fiquem impressionadas." "Mas Dante", eu consegui sussurrar, "eu posso mudar, posso crescer, posso..." "Rafa, o problema não é você poder, é você querer. E claramente você não quer. Você está acomodada na sua zona de conforto, vivendo à sombra do seu pai, sem nenhuma iniciativa própria. Você é... Como eu posso dizer isso sem ser cruel?" Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas, mas eu já sabia o que vinha. Era como se o universo estivesse se preparando para me dar o mesmo golpe que eu tinha recebido a vida inteira. "Você é fracassada demais para mim, Rafaela. Eu preciso de alguém que me inspire, que me desafie, que seja uma igual. Não posso construir uma vida com alguém que não tem aspirações, além de ser uma boa funcionária." A palavra fracassada ecoou na sala como um tiro. Era a mesma palavra que meu pai usava comigo desde criança, agora saindo da boca do homem que eu amava, do homem que eu achava que me via de forma diferente. Naquele momento, eu entendi que tinha sido uma idiota por acreditar que alguém poderia me amar
sendo quem eu realmente era. É melhor a gente terminar agora, ele disse, se levantando da poltrona. Antes que isso se torne mais doloroso para os dois. Você é uma pessoa boa, Rafa, mas não é a pessoa certa para mim. Ele pegou suas coisas, algumas roupas que ficavam no meu apartamento, seus livros, e saiu da minha vida como se os 2 anos que passamos juntos não tivessem significado nada. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo o barulho da porta se fechando, e depois, o silêncio ensurdecedor que tomou conta do espaço. Passei o resto daquela noite chorando no chão da sala, sentindo como se todo o progresso que eu tinha feito na minha autoestima tivesse sido destruído em questão de minutos. 2 pessoas que deveriam ter me amado incondicionalmente, meu pai e meu namorado, tinham usado a mesma palavra para me definir, fracassada. Nos dias seguintes, eu me transformei numa zumbi. Ia trabalhar, executava minhas tarefas mecanicamente, voltava para casa e ficava deitada no sofá, olhando para o teto. Nem conseguia ir ao meu ateliê, porque toda vez que eu pensava em pintar, ouvia a voz do Dante dizendo que eu não tinha ambições reais. Foi a minha amiga Iris Medeiros que me salvou daquele buraco negro. Iris era galerista, uma mulher independente e forte que eu tinha conhecido através do Dante, mas que se tornou minha amiga pessoal. Uma semana depois do término, ela apareceu na minha casa com uma garrafa de vinho e uma determinação inabalável de me tirar daquela depressão. Rafa, o que está acontecendo com você? Ela perguntou quando viu o estado em que eu estava. Faz 1 semana que você não atende meus telefonemas direito. Eu contei tudo para ela, sobre o término, sobre as palavras do Dante, sobre como eu me sentia realmente fracassada e sem perspectiva. Iris me ouviu em silêncio, enchendo nossos copos de vinho, e quando eu terminei de falar, ela ficou alguns segundos pensativa antes de responder. Rafaela, ela disse com uma firmeza que me surpreendeu. Você está deixando que 2 homens definam quem você é. Seu pai, que claramente tem problemas próprios para resolver, e o Dante, que é um homem superficial que só consegue medir valor através de status social. Mas Iris, eu choraminguei. Talvez eles tenham razão. Talvez eu seja mesmo acomodada, sem ambição. Para! Ela me interrompeu. Você está falando como se conhecesse você. Eu te conheço há 2 anos e sei que existe muito mais em você do que essa versão apagada que você está me mostrando. Você tem opiniões fortes sobre arte. Você enxerga coisas que outras pessoas não veem. Você tem uma sensibilidade única. Onde está essa pessoa? Naquele momento, algo dentro de mim se mexeu. Era como se Iris estivesse me lembrando de quem eu era antes de toda essa destruição. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em semanas, senti uma centelha de esperança. Iris, eu disse hesitante, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para o Dante. O que é? Eu pinto. Tenho um ateliê na Vila Madalena onde eu passo todas as noites criando. Tenho dezenas de quadros lá, obras que eu fiz nos últimos 2 anos. Eu sei que são boas, eu sinto que são especiais. Mas o que, Rafa? Mas eu tenho medo de que sejam apenas mais uma bobagem minha, como meu pai sempre disse. Iris me olhou como se eu tivesse acabado de confessar que era uma alienígena. Você pinta há 2 anos e nunca me contou? Rafa, eu trabalho com arte. Eu poderia ter te ajudado, te orientado, te conectado com pessoas do meio. Eu sei, mas eu tenho tanto medo de julgamento, tanto medo de ouvir que não sou boa o suficiente. Chega, ela disse batendo o copo na mesa. Amanhã você vai me levar nesse ateliê e eu vou ver suas obras. E não aceito não como resposta. Naquela noite, pela primeira vez desde o término, eu consegui dormir direito. Era como se Iris tivesse acendido uma luz no fim do túnel, me lembrando que eu tinha algo meu, algo que ninguém podia tirar de mim ou diminuir. No dia seguinte, com o coração batendo descompassado, eu levei Iris para meu ateliê secreto. Quando abri a porta e ela viu meus quadros pela primeira vez, a expressão no rosto dela mudou completamente. Ela ficou alguns minutos caminhando pelo espaço em silêncio, observando cada obra, cada detalhe, cada pincelada. Meu Deus, Rafaela, ela disse finalmente, parando na frente de uma tela que eu havia pintado numa noite de insônia, logo depois de uma discussão com meu pai. Isso é extraordinário. Você tem uma técnica impressionante e uma voz artística muito particular. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Era a primeira vez na vida que alguém olhava para minha arte e a levava a sério, que via valor no que eu criava. Iris,
Você está falando sério ou está apenas sendo legal comigo? Rafaela, eu trabalho com arte há 10 anos. Eu sei reconhecer talento quando vejo. E você tem talento de sobra. Mais que isso, você tem algo que não se ensina. Uma alma artística genuína. Foi nesse momento que nasceu meu plano de vingança. Embora eu não soubesse disso ainda. Iris sugeriu que eu começasse a expor minhas obras. Mas eu estava aterrorizada com a ideia de que meu pai ou o Dante descobrissem. E se eu usasse um pseudônimo? Eu perguntei. Assim eu poderia testar se minha arte realmente tem valor sem me expor pessoalmente. Essa é uma ideia brilhante. Iris concordou. Muitos artistas fazem isso no início da carreira. Você pode criar uma identidade artística completamente separada da sua vida pessoal. Foi assim que nasceu Mia Castelo. Um nome que soava forte, misterioso, internacional. Mia Castelo seria tudo que Rafaela Omena não conseguia ser. Confiante, talentosa, bem-sucedida, respeitada. Mia seria minha vingança silenciosa contra todos que me subestimaram. Durante os 6 meses seguintes, Mia Castelo nasceu e floresceu de uma forma que nem eu mesma imaginava ser possível. Iris me apresentou para Estela Figueiredo, dona de uma galeria pequena, mas respeitada na Vila Madalena, que concordou em expor 3 das minhas obras numa mostra coletiva. Quando vi meu primeiro quadro pendurado numa parede profissional, com uma plaquinha discreta escrito Mia Castelo, eu quase desmaiei de emoção. A primeira obra vendeu em 2 dias. Uma tela que eu havia pintado numa madrugada de angústia, retratando uma mulher olhando pela janela com lágrimas que se misturavam com a chuva no vidro. O comprador disse para Estela que tinha ficado hipnotizado pela profundidade emocional da obra. Quando Iris me contou isso, eu chorei de alegria no banheiro do meu trabalho. Enquanto Mia Castelo ganhava reconhecimento no mundo artístico, Rafaela Omena continuava crescendo na empresa do meu pai. Ironicamente, a dor do término com Dante tinha me dado uma determinação feroz. Eu canalizei toda a minha frustração para o trabalho e consegui resultados extraordinários. Em 6 meses, eu tinha reestruturado completamente o departamento financeiro e aumentado os lucros da empresa em 40%. Meu pai, surpreso com minha evolução, começou a me tratar com um respeito que eu nunca tinha experimentado antes. Parece que você finalmente está mostrando que não é uma fracassada completa, Rafaela, ele disse numa reunião de diretoria, e aquilo que deveria ter sido um elogio ainda carregava o veneno de sempre. Mas dessa vez, em vez de me machucar, suas palavras apenas alimentaram meu fogo interno. O que ele não sabia era que, paralelamente ao meu sucesso empresarial, Mia Castelo estava se tornando uma sensação no circuito artístico paulistano. Cássio Drummond, o curador mais respeitado da cidade, escreveu uma crítica sobre minha segunda exposição dizendo que eu era uma voz nova e poderosa na arte contemporânea brasileira, com uma capacidade única de transformar dor em beleza. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Meu pai anunciou que a empresa iria diversificar os negócios e começar a organizar leilões de arte de luxo. O mercado de arte está em alta, ele explicou numa reunião, e temos conexões com clientes endinheirados que adorariam investir em obras de qualidade. Quando ele disse isso, meu coração acelerou de uma forma inexplicável. Era como se o universo estivesse preparando algo muito especial, uma coincidência tão absurda que parecia roteiro de filme. 3 meses depois, Iris me procurou com uma proposta que me deixou sem fôlego. Rafa, tem um leilão de arte que vai acontecer em 2 semanas, organizado por uma empresa de construção dos jardins. Eles querem incluir uma obra da Mia Castelo porque ela está em alta. O curador responsável é amigo meu e garantiu um lugar de destaque no catálogo. Eu quase engasguei com o café quando ela disse Empresa de Construção dos Jardins. Iris, eu perguntei com a voz trêmula. Qual é o nome da empresa? Deixa eu ver aqui. Omena em Associados. Você conhece? Naquele momento, eu entendi que o karma existe e tem um senso de humor muito peculiar. Meu próprio pai iria organizar um leilão com uma obra de Mia Castelo, sem nem sonhar que estava promovendo o trabalho da filha fracassada. Iris, eu disse tentando controlar a emoção. Aceita a proposta. Quero que minha obra seja o destaque absoluto desse leilão. Escolhi uma tela que eu considerava minha obra-prima, um autorretrato abstrato, onde eu tinha pintado uma mulher se libertando de correntes invisíveis, com cores que iam do preto profundo ao dourado brilhante. Era toda a minha história em uma única imagem, a transformação da dor em poder. Nas 2 semanas que antecederam o leilão,
Eu vivia numa mistura de ansiedade e excitação. Na empresa, meu pai falava constantemente sobre o evento, sobre como seria o maior leilão de arte já organizado por uma construtora em São Paulo. Ele mencionava as obras que seriam leiloadas, os artistas participantes, e sempre destacava uma obra especial de uma artista chamada Mia Castelo, que está causando furor no mercado. Sabe, Rafaela, ele disse numa dessas conversas, essa Mia Castelo é o tipo de talento que eu admiro. Jovem, ambiciosa, criou uma marca forte no mercado. Isso sim é ter visão de negócio na área artística, muito diferente desses artistas fracassados que ficam reclamando que ninguém valoriza sua arte. Cada palavra dele era como combustível para o fogo que ardia dentro de mim. Ele estava elogiando o meu trabalho sem saber, chamando de talentosa a mesma pessoa que ele humilhava todos os dias. A noite do leilão chegou, e eu nunca vou esquecer daquele evento. Era num salão elegante em Higienópolis, cheio de empresários, colecionadores e pessoas influentes da sociedade paulistana. Eu estava lá como Rafaela Umena, filha do organizador, vestindo um vestido preto elegante e observando tudo com um misto de nervosismo e satisfação. Meu pai estava radiante, circulando entre os convidados, se gabando da qualidade do evento. Quando chegou a hora de leiloar minha obra, o leiloeiro a apresentou como uma peça excepcional de Mia Castelo, uma das artistas mais promissoras da nova geração brasileira. A disputa foi intensa. Vários compradores se interessaram, mas havia um empresário específico, que Iris me contou depois ser um bilionário colecionador, que estava visivelmente encantado com a obra. A cada lance, eu sentia meu coração acelerar mais. Quando o martelo bateu e o leiloeiro anunciou, vendido por R$2.300.000, eu quase desmaiei ali mesmo. Meu pai estava eufórico. Era o maior valor já atingido num leilão organizado pela empresa dele. Ele me abraçou e disse, "Você viu, Rafaela? Isso é que é sucesso. Essa Mia Castelo sim sabe fazer arte que vale alguma coisa." 2 semanas depois, numa quinta-feira chuvosa, eu estava em casa organizando alguns quadros novos quando tocaram na minha porta. Quando abri, quase não acreditei no que via. Dante Cavalcanti estava ali, mas não o Dante confiante e elegante que eu conhecia. Este tinha cabelo bagunçado, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 5 anos em 2. "Rafa", ele disse com a voz embargada. Eu preciso falar com você. Por favor." Deixei ele entrar, mais por curiosidade do que por qualquer outro sentimento. Ele se sentou no sofá onde tantas vezes tínhamos assistido filmes juntos e começou a falar tropeçando nas palavras. "Eu cometi o maior erro da minha vida te deixando. Minha empresa faliu, Rafa. Apostei tudo em projetos errados. Me endividei tentando impressionar pessoas que não valiam nada. Perdi tudo. A empresa, o apartamento, até o carro eu tive que vender." Ele olhou para mim com olhos suplicantes. "Você sempre foi incrível. Eu que fui um idiota cego. Me dá uma chance de reconquistar você? Prometo que vou valorizar quem você realmente é." Naquele momento exato, meu celular tocou. Era meu pai, e eu atendi na frente do Dante. "Rafaela!" A voz do meu pai estava eufórica do outro lado da linha. "Você viu as notícias? Aquela pintora Mia Castelo que participou do nosso leilão está sendo considerada pela crítica como a revelação do ano. Bateu todos os recordes de venda para uma artista estreante. Isso é que é talento de verdade." Dante me olhava sem entender por que eu estava sorrindo. "Imagina", meu pai continuou, "se você tivesse insistido naquela bobagem de pintura que eu te tirei da cabeça anos atrás, nunca chegaria nem perto do nível dessa mulher. Ainda bem que te coloquei no rumo certo e você se tornou uma administradora competente." Desliguei o telefone e olhei para Dante, que estava me encarando confuso. Fui até o meu quarto e voltei com uma pasta que eu guardava como um tesouro. Fotos minhas pintando a obra que tinha sido vendida por milhões, o certificado de autenticidade assinado por Mia Castelo e minha carteira de identidade ao lado. "Dante", eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, "eu quero te apresentar para alguém muito especial. Mia Castelo." O rosto dele foi perdendo a cor conforme processava o que estava vendo. As fotos mostravam claramente que eu era a autora da obra que tinha causado sensação no leilão. "A fracassada que você deixou há 2 anos", continuei, "é a mesma artista que seu ex-sogro acabou de promover como o maior talento da nova geração."
A mulher sem ambição que não servia para você é a mesma que quebrou recordes de vendas no mercado de arte paulistano. Que irônico, não é? Dante saiu da minha casa naquela noite sem conseguir pronunciar uma palavra. Soube depois que ele tentou usar nossa história para se aproximar de galerias, dizendo que conhecia Mia Castelo pessoalmente. Patético. Hoje, 2 anos depois daquela revelação, Mia Castelo tem obras em coleções particulares do mundo inteiro. Rafaela Omena é vice-presidente da construtora mais bem-sucedida de São Paulo. E meu pai continua organizando leilões das obras de Mia Castelo, continua elogiando meu trabalho na empresa, e continua sem saber que a filha fracassada e a artista que ele tanto admira são a mesma pessoa. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que às vezes a maior vingança não é revelar quem você se tornou, é saber quem você sempre foi, mesmo quando ninguém mais sabia. Gente, chegamos ao final da minha história, e eu ainda fico emocionada toda vez que lembro de tudo que aconteceu. Quando eu comecei a contar para vocês sobre aquela noite em que o Dante bateu na minha porta, eu sabia que vocês não iam acreditar no que estava por vir, mas vocês acompanharam cada detalhe dessa jornada comigo, desde aquela criança humilhada pelo próprio pai até a mulher que eu me tornei hoje. Olhando para trás, eu vejo como cada pedaço dessa história se encaixou de uma forma quase mágica. Todas aquelas palavras dolorosas que meu pai Heitor falava sobre minha arte ser uma bobagem, todas aquelas vezes que ele me chamou de fracassada, cada humilhação que eu sofri durante a infância e adolescência, tudo isso se transformou em combustível para minha arte. Cada lágrima que eu derramei no meu ateliê secreto na Vila Madalena virou pincelada, virou cor, virou vida nas minhas telas. E vocês viram como o universo tem um senso de justiça poético, não é mesmo? O homem que destruiu minha autoestima durante anos acabou sendo exatamente a pessoa que promoveu meu talento para o mundo inteiro, sem nem saber que estava elogiando a filha que ele tanto desprezava. Quando eu penso que meu próprio pai organizou aquele leilão, vendeu minha obra por mais de 2 milhões de reais, e ainda me ligou para dizer que eu nunca chegaria perto do nível da Mia Castelo, eu não sei se rio ou se choro. A parte mais poderosa dessa história toda foi perceber que eu nunca precisei da aprovação de ninguém para ser quem eu sempre fui. Durante anos, eu deixei que as palavras do meu pai e depois do Dante definissem meu valor. Eu acreditei que era fracassada, que meus sonhos eram bobagens, que eu não tinha talento suficiente para viver da minha arte. Mas a verdade é que o talento sempre esteve lá, esperando eu ter coragem de abraçá-lo completamente. Quando eu criei a Mia Castelo, eu não estava inventando uma pessoa nova. Eu estava finalmente permitindo que a verdadeira Rafaela aparecesse. Mia era tudo o que eu sempre quis ser. Confiante, respeitada, bem-sucedida fazendo aquilo que amo. E o mais incrível é que descobri que eu podia ser as duas ao mesmo tempo. Hoje eu sou a Rafaela, que administra uma das construtoras mais prósperas de São Paulo, e também sou a Mia, que tem obras espalhadas pelo mundo todo. O momento da revelação para o Dante foi especialmente satisfatório, não vou mentir. Ver o rosto dele mudando de cor, quando ele entendeu que a mulher fracassada que ele tinha abandonado era na verdade a artista que estava sendo celebrada em toda São Paulo, foi uma sensação indescritível. Ele veio até minha casa quebrado, falido, pedindo uma segunda chance, e descobriu que eu tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa bem-sucedida que ele dizia que eu nunca seria. Mas vocês sabem qual foi a maior lição que eu tirei de tudo isso? Não foi sobre vingança. Não foi sobre provar que eu estava certa. Foi sobre autoconhecimento e perseverança. Durante anos, eu deixei que outras pessoas me dissessem quem eu era e do que eu era capaz. Eu aceitei os rótulos que me deram, internalizei as críticas e quase desisti dos meus sonhos por causa da opinião alheia. A transformação real aconteceu quando eu parei de buscar validação externa e comecei a pintar para mim mesma, para expressar minha verdade, para processar minhas emoções. Foi quando eu criei arte genuína, vinda do coração, que as pessoas começaram a reconhecer meu talento. Não foi quando eu tentei agradar ou impressionar alguém, mas quando eu fui autenticamente eu mesma. Hoje, quando eu olho para aquela menina que se escondia no quarto chorando depois de ter seu desenho jogado no lixo, eu sinto uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza porque ela sofreu tanto desnecessariamente, e orgulho porque ela nunca desistiu completamente da sua essência, mesmo nos momentos mais escuros. Meu pai continua sem saber a verdade sobre Mia Castelo, e eu já não sinto mais necessidade de contar para ele.
A vingança que eu pensei que queria se transformou em algo muito mais poderoso. A paz de saber quem eu sou, independentemente do reconhecimento dele. Às vezes ele comenta sobre as obras da Mia que a empresa leiloa, sempre elogiando o talento e a visão de negócio da artista. Nesses momentos, eu apenas sorrio e penso, se você soubesse. Para todos vocês que estão assistindo e já se sentiram subestimados, incompreendidos ou chamados de fracassados, não desistam de quem vocês são. Às vezes, as pessoas que deveriam nos apoiar são justamente as que mais nos desencorajam. Mas isso não significa que elas estão certas sobre nós. Significa apenas que elas têm suas próprias limitações, seus próprios medos, suas próprias frustrações que elas projetam nos outros. Continuem criando, continuem sonhando, continuem sendo autênticos, mesmo quando o mundo inteiro disser que vocês estão errados. Porque um dia, talvez quando vocês menos esperarem, a vida vai conspirar para mostrar que vocês sempre estiveram no caminho certo. Gente, muito obrigada por terem acompanhado minha história até aqui. Eu sei que foi longa, eu sei que foi intensa, mas eu precisava dividir cada detalhe com vocês porque essa experiência me transformou completamente. Contar isso para vocês também é uma forma de cura para mim, de celebrar o quanto eu cresci e evoluí. Se vocês gostaram da minha história, eu peço do fundo do coração que se inscrevam no canal Reviravoltas da Vida. Aqui a gente compartilha histórias reais de pessoas que passaram por transformações incríveis, que superaram obstáculos, que descobriram forças que nem sabiam que tinham. São relatos que inspiram, que emocionam e que mostram que a vida sempre pode dar voltas surpreendentes. Deixem o like neste vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. Compartilhem com aquelas pessoas na vida de vocês que também precisam de inspiração, que estão passando por momentos difíceis ou que simplesmente gostam de histórias emocionantes como esta. E principalmente, comentem aqui embaixo. Eu quero muito saber o que vocês acharam da minha história. Algum de vocês já passou por algo parecido? Já foram subestimados por pessoas próximas? Já tiveram que criar uma identidade secreta para seguir seus sonhos? Contem para mim, porque eu leio todos os comentários e adoro conversar com vocês. Deu muito trabalho produzir este vídeo, pesquisar, estruturar toda a narrativa, gravar, editar. Por isso eu peço que vocês interajam bastante. Comentem suas experiências, façam perguntas, sugiram temas para próximos vídeos. Quanto mais vocês participam, mais motivada eu fico para continuar trazendo conteúdo de qualidade. E se vocês quiserem ajudar o canal a crescer ainda mais e a trazer vídeos diários com histórias incríveis como esta, considerem contribuir com o Valeu Demais. É uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção, equipamentos, edição e tudo que é necessário para manter a qualidade do conteúdo. Qualquer valor ajuda muito nosso trabalho e nos permite investir em mais histórias emocionantes para vocês. Vocês são incríveis. Obrigada por todo o carinho e apoio. Não esqueçam de verificar nossos outros vídeos no canal. Tem muitas histórias inspiradoras esperando por vocês. Nos vemos no próximo vídeo do Reviravoltas da Vida.